como a gente brincava há 20 anos atrás, lá, 20, não, 25 anos atrás, lá no meu seminário, eu já estou formado nessa matéria. TCC, graças a Deus, eu não faço mais. Faço outras coisas, mas TCC eu não faço mais, não. Mas vocês vão precisar de fazer. Então, na aula passada, a proposta que eu apresentei, aliás, o que nós trabalhamos foi tentar um pouquinho mais alinhar a questão de definição do tema dentro do seu assunto proposto, dentro daquela dinâmica de afunilamento da ideia, até nós encontrarmos o nosso objeto de estudo e, por fim, alcançarmos ali o problema que gerenciará o trabalho de vocês. Carlos estava, na semana passada, em um outro compromisso, ele não pôde participar da aula, então talvez seja mais complicado, mas eu acho que a gente precisa tentar, pelo menos, aqui conversar um pouco sobre isso. Então, Thaís, já que você esteve na aula passada e as damas têm preferência, por favor, apresente para nós aí o que você está pensando. Como eu disse, qual é o seu tema, quais são os seus objetivos, tanto geral como os específicos, quais são e qual é o problema que você vai utilizar para direcionar o seu TCC. O que você Então, pensou? eu estou um pouco na dúvida, porque eu estou pensando em talvez trocar de tema. Por E quê? aí eu iria ver isso no final de semana, mas acabei me dedicando a outro trabalho, que você tinha passado o Novo Testamento, sendo bem Tranquilo. sincero. E aí não Ótimo. consegui ter tempo. Mas o outro tema Hum, que passou pela minha cabeça hum, seria o papel do Espírito Santo nos dons ou na questão da transformação da pessoa, do comportamento, enfim, da pessoa que vem do mundo, né? uhum. Mas eu tô na Você? dúvida se eu continuo em questão da missão ou se eu vou para isso. E eu tô achando que talvez o de missão seja muito abrangente, eu tô com medo de fazer, de fazer assim, né? De me perder um pouco, não sei. E eu procurei material de missões também e Hum, não consegui achar no meu computador. Não sei se eu tenho no meu HD hum, externo. uhum. Eu tenho que Sim. procurar. Mas eu tô nessa dúvida. E como você falou que material em PDF é mais difícil, aí eu Uhum. também tô perguntando se, de fato, esse tema que eu pensei de primeira seria o viável. Eu diria que pelo tempo, não. Tá? Pelo tempo, ele é muito abrangente. Pelo tempo, ele é muito abrangente. Eu acho que é algo bom. É aquilo que eu falei para o aluno que estava aqui, o Leandro, não sei se Leandro, Leonardo, sempre confundo. Uma coisa, você, eu quero falar sobre soteriologia arminiana, ok. Onde? Em quê? Mas porque eu queria ter o material. Não, o material é para depois. Eu entendo, e essa é uma preocupação sua, é muito legítima, falar sobre a missão dentro de um artigo é muita coisa. Você teria que trabalhar bem especificamente um autor e um detalhezinho. Eu acho que isso aí seria mais complicado, tá? Eu, para um TCC, o que eu recomendo seria um tema bem próximo mais da sistemática. Por quê?
Teologia sistemática, você tem um monte. Comentário bíblico de Atos, Coríntios, Romanos, você tem aos milhares, e pela dificuldade de material físico, PDF se encontra aos montes. Isso aqui, por exemplo, vou fazer uma brincadeira com vocês. Uma brincadeira sadia, fiquem tranquilos. Você pensa o seguinte: eu quero um comentário de, de Atos, mas também vou precisar de Coríntios, Romanos, Efésios. Se vocês tiverem, por exemplo, com seus, como fala? Seus celulares e seu WhatsApp aí pertinho, daqui a alguns segundos vai começar a apitar o seu celular aí, seu WhatsApp. Quer ver? 1, 2, 3 e... Começou a apitar? Não, que o meu tá no mudo. Então, acabei de mandar para vocês 5 comentários bíblicos de Atos, 2 de Atos, uma coleção, Atos, Romanos, 1 Coríntios, Efésios. Você já tem aí coisa para trabalhar. Se você falar aí, mas eu preciso de teologia sistemática, ok. Aquilo que eu falei para vocês, tem para sistemática. Já está indo 2 sistemáticas para vocês aí, de uma perspectiva pentecostal. E eu posso ir mandando um monte de material para vocês sobre isso, por exemplo. Então, doutrina do Espírito Santo, eu consigo um monte de coisa para vocês, é muito mais fácil. Então, aí o que você precisa decidir? Você quer falar sobre a obra da regeneração ou o Espírito Santo? Então, você tem duas, ou a ação do Espírito Santo na mudar e no capacitar com os dons espirituais os crentes. Tranquilo, isso é muito mais fácil. Mas aí é que está. É preciso fazer uma delimitação do que você quer tratar. Porque, por exemplo, quando você chega para falar de dons, quais dons? Todos. Você não consegue falar em 15, máximo 25 páginas. Então, é bom você pensar em um, talvez dois, de preferência um. Tá? Então, focar nisso. Quero falar sobre a regeneração. Qual o aspecto da regeneração, a ação do Espírito Santo na mudança de hábitos? Aí, por exemplo, Thaís, você que já é psicóloga, você poderia até mesmo entrar no campo da teologia prática, ou pastoral, de aconselhamento. Então, aí você tem uma renca de gente para tratar sobre isso, que é importante. Então, Gladson, acho que é muito mais fácil trabalhar com um aspecto, uma questão mais simples,
como eu brinquei, explicar como a roda funciona, como ela roda, do que tentar algo assim muito mirabolante. E mirabolante não é porque o negócio é complicado, é porque o negócio é de fato abrangente. E essa abrangência toda, por questão de tempo, trabalho, então, enfim, é mais complicado, tá? Então, eu aconselharia você ficar com o Espírito Santo. A gentil pessoa da Trindade é bem mais fácil de trabalhar do que a obra da evangelização. Sim, sim, eu tô indo para esse lado, porque realmente eu já fiz até na psicologia, e assim, uma das minhas dificuldades que eu tive para fazer o TCC foi justamente essa questão de material, e o Uhum, primeiro tema que eu escolhi era muito abrangente, então eu tive que trocar por um outro tema, que foi uhum, exatamente o que eu comecei a fazer estágio, e aí a psicóloga que eu estava fazendo estágio, ela me deu algumas coisas, né? Então foi o que facilitou para o segundo tema. uhum, Mas agora eu já estou em outro estágio de trabalhando, igreja, então é um outro momento. Acredito que a missiologia não é algo que eu vou abordar de agora, é algo de lá de trás, anos e anos, né? De tudo que a igreja tem vivido de lá até para cá. uhum. Então, acredito que realmente, até para eu chegar num ponto exato da missão, da missiologia, fica muito abrangente, né? Aham. Eu vou ter que fazer muitas leituras, e aí isso daí me pegou. Então, por isso que comecei a pensar nessa questão mais voltada para o Espírito Santo. E é uma coisa muito bonita de escrever, tá? Espírito Santo, só para você ter uma ideia, vocês, aliás, teriam uma ideia, sempre se escrevia sobre o Espírito Santo, mas ah, talvez no século passado para cá que muito foi escrito, muito foi escrito. Então, sempre cabe mais alguma coisa a dizer da pessoa, a obra do Espírito Santo, nas suas diversas dimensões. Então, vale a pena. E sem falar que é mais fácil. A grande questão, Thaís, é a gente, porque eu estou nessa com vocês. Isso vale também para você, Alexandre. É conseguir um tema delimitado o suficiente para que possa ser trabalhado, ok? Então, isso é algo que a gente precisa tentar formular. Joia? Ainda mais por quê? Porque vocês terão que apresentar até o dia 12. Deixa eu ver se é 12. Deixa eu ver qual que é o último dia de aula. Dia 12 o compromisso, dia 19. Ah, não. Pelo menos até o dia 16, então vocês têm 20 dias, apresentar aí o que eu estou chamando de survey, que é um esboço do que vocês pretendem, escrever. Um survey é uma pesquisa de levantamento, não é necessariamente é um texto acadêmico, mas não é necessariamente uma pesquisa, não é necessariamente um ensaio, é um panorama geral, é uma abordagem geral com as suas palavras, sem um rigor acadêmico muito forte, mas
dentro de uma linguagem culta, sem o uso da IA, seja GPT, seja Mano, seja Gemini, seja o Bronk, qualquer enviado do Satanás desse, né, com as suas próprias letras, palavras. Então, são aí, no mínimo, 5, no máximo 7 páginas. Eu vou passar para vocês como deve ser escrito. Pode ser em um bloco só, não é óbvio, não só em um parágrafo, mas um bloco corrido. Pode já ser dividido nas possibilidades que vocês quiserem, ou já tem proposta de trabalho, mas vocês vão ter que apresentar isso. É a avaliação dessa disciplina, que seria basicamente um material para introduzir o trabalho de vocês. Seria algo para nortear, melhor dizendo, o trabalho de vocês, ok? Então, a definição exata do que você propõe em termos de tema precisa de estar tão bem delimitado que você já tenha ideia do que você pretende escrever. Pelo menos de uma maneira geral, você já conseguiu compreender isso. E quando você escreve esse survey, quando escreve essa pesquisa preliminar, esse trabalho preliminar, você já começa a delinear o seu texto. Porque é EAD, mas se nós estivéssemos em uma aula formal de um semestre, um encontro por semana, vocês teriam aí um semestre para preparar isso. E, basicamente, esse texto ele pode ser simplesmente expandido para virar o artigo. Mas não, pelas limitações que nós temos, isso não vai ser possível ser gerado, mas vocês vão ter uma ideia suficiente daquilo que vocês precisam trazer para o texto, ok? Perguntas? Professor, Oi. eu tenho um tema aqui que fica Hum, latente em minha mente para que possa trabalhar o meu TCC hum, em cima de uma passagem bíblica que me trouxe esse tema. Eu venho hum, até há muito tempo aqui na igreja, falando sobre essa questão, que é em hum, Mateus 28, 29, a grande comissão, né? E de fazer discípulos a todas as nações, batizando no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ensinando a hum, guardar todas as coisas que tem ordenado, enfim, aquele que a gente já conhece. Aí, hum, esse versículo me chamou a atenção para um tema, a compatibilidade e a incompatibilidade do modelo eclesiástico prático na igreja da atualidade e no que acontecia com a grande comissão. Por que que eu abrangi esse tema? Pelo hum, seguinte, porque hoje, estou falando da minha realidade aqui, da minha igreja, do pessoal aqui da minha redondeza, hoje nós vivemos um contexto aí, vamos dizer assim, sociocultural, muito hum, distante da realidade da igreja primitiva. Isso na minha concepção, aham, para a programação desse evangelho. E com hum, isso tem se perdido esse amor, essa entrega, e com a perca desses princípios tem favorecido aí um hum, equívoco na igreja atual, como hum, por exemplo a centralização dos sacerdotes, das igrejas, mudando a liturgia do culto para culto de prosperidade, para culto, enfim, vários temas, e hum, fugindo disso. Aí queria trabalhar em cima desse tema sobre
o que nós podemos fazer para que isso seja mudado, sobre em cima dessas dificuldades, através de algumas pesquisas, lógico, para poder comparar o modelo eclesiástico atual com o modelo da igreja primitiva, ressaltando aí algumas semelhanças que divergem uma da outra. Tá. Aí a gente vai trabalhar aqui agora algumas questões para eu ficar mais por dentro do que você está falando. O que você acha que é diferente na igreja primitiva e na igreja atual? Então, eu acho mais o que é diferente da igreja primitiva para a igreja atual é o cuidado com as pessoas, né? O amor às almas, a importância de entregar uma vida estabelecida na palavra de Deus, na presença dele, e com isso resultar uma vida na eternidade. Isso tem mudado nessa igreja atual, onde as pessoas têm buscado mais números de pessoas para encher o seu culto, não ter se preocupado mais com os discipulados. Tem algumas pessoas, alguns líderes aqui que nem sabem o que é discipular uma Ah, pessoa, cuidar ela na igreja. Eu queria hum, assim, abordar esse tema para que possa ser assim mais que possa sair do meu coração, da minha alma e entrar como tese. Que aí eu acho que com isso como tema eu vou estar falando do meu coração, entendeu? entendi. É, A questão toda é a seguinte, Alexandre. Você vai cair no mesmo problema da, da primeira ideia da Thais. Você vai ter um tema muito abrangente. Primeiro, você pretende comparar a igreja primitiva com a igreja atual. Aí você já tem um problema. Com qual a igreja atual? Com Sim, qual tradição atual? sim. Então, você já tem aí uma questão. Eh, Se você quiser comparar com, por exemplo, qual é a sua denominação? A denominação é batista. Você é batista. Ah, até eh, Convenção Brasileira ou Convenção Nacional? Foi Da Convenção Brasileira ou Convenção Nacional? Convenção Brasileira. Ok. Então, assim, até onde consigo chegar, o princípio batista se rege pela ideia de que cada comunidade é integralmente uma parte mínima da Igreja Universal. E ela em si mesmo completa, ela em si mesmo autodeterminada e autodeterminante. Cada comunidade conta aí com a plenitude de ser igreja. Então, em certo sentido, ela continua no mesmo processo da igreja primitiva. Um segundo elemento é que há um governo representativo e, ao mesmo tempo, congregacional, onde as decisões não são de um líder, mas ela ou é tomada em um colegiado de líderes ou congregacionalmente, vai depender da forma estatutária que a sua igreja local ela vai caminhar. Então, assim, para mim, se ela percebe, se a gente está falando de uma determinada denominação, de um determinado modelo, ela não diverge tanto do modelo eclesiástico do Novo Testamento. Agora, quando você fala, por exemplo, da Universal do Reino de Deus, aí você. Sim. Aí, ah, aí ah, tem ah, assunto. não, aí eu vou falar como presbiteriano. Você está falando de um trem que nem igreja é mais, a sinagoga de Satanás. Sim, positivo. Então, você não está falando de igreja, você está falando de uma outra religião. Sim. Então, essa comparação também não se aplica. Ah,
O que talvez você poderia trabalhar dentro disso? Por exemplo, você citou o discipulado. Por exemplo, o mandato evangelizador de Mateus 28, portanto, e de fazer discípulos, o verbo que orienta o mandamento não é ir. O verbo que é fazer discípulos. O que orienta o mandamento não é ir, é fazer discípulos. Sim. Então, você, você poderia trabalhar uma ideia. O lugar do discipulado dentro da igreja batista da qual eu sou membro. Ou um, o que é o discipulado, qual o papel do discipulado dentro dentro de uma perspectiva batista brasileira. Aí você fala do que é próprio seu. Sim. Do que é próprio seu. E aí você tem outro problema. Qual o modelo de discipulado? Life on Life, City to City, deixa eu ver, uma igreja com propósito, G12, M12, M12, perigoso. AK-47, sei lá. Sim, é um troço muito, muito grande, né? Então, eu diria, qual que é o seu conceito de discipulado? O que é discipulado para você? Será que a escola dominical, assumida como um tempo de ensino, não seria discipulado? Ou discipulado é uma programação da igreja, é mais um trabalho para a igreja, que a igreja tem que fazer? É mais um evento ou é um modo de vida da igreja? Discipulado, você está falando de um currículo que vai ser cumprido, que vai gerar formação, ou você está falando de um processo de relacionamento entre pessoas que tem como objetivo criar maturidade na fé para aqueles que estão chegando da igreja? Sim. Esses Então, você três, tem... sim, Não? O que você falou aí já está abrindo um leque na minha mente, já está abrindo um monte de interrogação. E tem muita coisa para trabalhar, né? E os três que você acabou de citar são importantes, né? Porém, como abranger? Sim. A igreja em que você é membro tem algum modelo já sendo utilizado ou não? Então, nós estamos usando um modelo de discipular com os pequenos grupos. Nós temos trabalhado aqui o seguinte, fazer a formação de novos líderes e esses líderes incentivar a outras pessoas a ser modelo da igreja cristã aqui na Terra e, com isso, fazer com que as pessoas, através do seu testemunho, se aproximem da igreja de Cristo, entendeu? Essa é a Uhum. forma que nós temos trabalhado e pela misericórdia do Senhor, tem dado resultado. E Ah, tem crescido. ok. Há quanto tempo vocês trabalham com esse material? Ou com esse Então, método? esse método aí, nós estamos trabalhando há um ano e pouco. Nós começamos a trabalhar e aqui o pequeno grupo que é aqui na minha casa, foi aqui na minha casa, agora cresceu, foi para outra casa do outro irmão. Nós Multiplicou, dividiu, isso, dividiu, fez novos líderes e continuou. multiplicou, dividiu. Não, multiplicou e com isso aumentou muito ele que dividir, ele botar uma turma para outro lugar, entendeu? E direcionou para outro lar, né?
Aham. para que possa fazer, mas eu estou achando muito legal esse trabalho aqui, porque tem vindo pessoas de muitas denominações aqui. E eles têm pegado Você tem esse jeito de você tem um discipular. estudo de caso. Uhum. Você tem um estudo de caso, não? Qual o nome da sua igreja? Terceira Igreja Batista de Vila das Pedras. IBVP. Terceira Igreja Batista. Venda das Pedras. Como? Venda das Pedras. Pedra das Pedras? Vendas. É um lugar, o nome do lugar, o nome do bairro. É Venda Se... das Pedras. A Venda das Pedras. Venda das Pedras. Tá por aí. Itaboraí? Isso. Ah, ok. RJ. Ok. Por exemplo, você poderia ter um tema. A Terceira Igreja Batista de em Venda das Pedras e o discipulado. E pequenos grupos. Tema, um outro tema. Um estudo de caso. O estudo de caso é um negócio que é maneiro. Por quê? Ele te dá a possibilidade simplesmente de, primeiro, analisar o que você tem. Então, você contaria a história dessa igreja, faria um apanhado histórico dessa igreja. Então, quando começou, com quem começou, como foi, como não foi. Ela tem tantos anos de organização, o processo foi esse, tal, 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 tal. Por exemplo, você pode usar as atas, que no caso são públicas, Sim. como fonte histórica. Acabou. Então, você já tem um problema menos que se resolveu. A segunda coisa que você teria que fazer, por exemplo, seria contextualizar a situação da sua igreja quando começou a trabalhar aí o, a questão do discipulado em grupos, os pequenos grupos. Quando começou os pequenos grupos? Por que começou? Quando? Por quê? Então, qual é a causa? Por que vocês motivaram isso? Foi modismo? Não foi modismo? Alguém que viu que deu certo em outro lugar? Foi um anjo que desceu do céu e disse, faça isso? Foi uma convicção? Não. Isso. Foi alguém, uma mão apareceu no tempo, escreveu, Neme, Tekel, passe, qualquer coisa. Eu não sei o que aconteceu. Você tem que contar o que aconteceu. Um estudo de caso. E aí você vem falando, aí você vai descrever qual é essa metodologia de discipulado, então metodologia de discipulado, como é que foi, como é que não foi. Então, está entendendo? E De quando começou até agora, o que aconteceu, quantas pessoas vieram, qual que tem sido o fluxo, quantos grupos tem, quantos tinham, como tem sido a frequência entre os membros. Você pode fazer por exemplo, um formuláriozinho, não sei se o pessoal da sua igreja tem acesso acho que a maioria tem acesso à internet. sim. Você pode fazer um formuláriozinho no Google Fórmulas, qualquer coisa te ajuda a montar, questionando algumas coisas que você acha importante, da experiência das pessoas. Quantificar isso,
fechou. Pô, muito obrigado, professor. Pô, Assim, Deus abençoe. óbvio, você vai ter que ter, aí você vai ter que ter pelo menos um ponto, além da metodologia do discipulado, que seria um ponto teórico, uma questão teórica, que é escrever sobre isso. Então, o teórico entraria aí como deixar claro algumas questões que você vai abordar no tempo, talvez até mesmo anterior a essa descrição de dados. Então, é algo que você pode fazer. Ou ainda, no final, a gente pode adotar uma metodologia chamada ver, julgar e agir, que ainda você consegue, antes das considerações finais, ainda você consegue fazer uma, uma, fala, não é um prognóstico, mas você consegue formular algumas estratégias de ação Aham. que vai, que vai ajudar o seu grupo a desenvolver a partir dessa sua análise. Aí, assim, essa aqui já é 25 páginas, tá? Rindo, chorando, você tomando posse do computador aí, a sua filha tendo que entregar trabalho na mão, mas dá um trabalho bonito, cara. E, E menos, assim, tá aí já tá ali coçando cabeça, né? É um trabalho mais tranquilo, em termos de... Ele vai ter uma parte teórica? Vai, mas ele vai demandar muito menos da parte teórica, porque a boa parte prática é descritiva, é você falando do que está acontecendo ali. E aonde você pode meter uma foto e fazer um monte de coisa, que é um trabalho interessante. Ok? opa, bênção. Tá aí, você tem alguma coisa para falar, Nina? Ai, professor, misericórdia, vem um monte de pergunta na minha cabeça e eu não consegui decidir nada. Eu sou indecisa, penso na pessoa indecisa, sou eu. Aí a última coisa que veio na minha cabeça foi qual o papel do Espírito Santo na conversão de uma pessoa? Mas tô na dúvida se é isso que eu quero. Então vamos lá, vou tentar te ajudar então. Quando você fala qual o papel, qual é a obra do Espírito Santo na conversão da pessoa, nós precisamos aí ter um referencial. Você também é batista, certo? Sim, Convenção brasileira ou convenção nacional? nacional. Ou seja, vocês têm uma perspectiva pentecostal e arminiana. Sim ou não? Você deixa esse microfone aberto que a gente Não, vai ter não, que você falando dialogar. assim, eu acho que é a outra. Hã? Eu acho que é a outra, porque é muito, muito tradicional. Vocês creem nos dons de língua? Não, depende. Meu pastor, não muita coisa. Eu sou a pastora. Sim. Eu tenho lá minhas dúvidas se a congregação se é brasileira.
É que lá da igreja é um pouquinho divididinha, assim, digamos assim. Ok, não, tranquilo, tranquilo. Mas isso é importante, por quê? Mas vamos lá, o mais importante, o que que você crê? Que sim, ué. Ok, Das então, línguas. você tem uma você que está escrevendo tem uma perspectiva pentecostal. Minimamente você tem. Tá aí Mas- confuso Sim. agora, hein? Oi? Tá aí confuso agora, Tatiana. Não, faz parte, isso faz parte. É preciso a gente deixar isso bem claro, porque eu preciso saber quem é que está escrevendo. Porque se eu for escrever sobre dom de língua, vocês vão me desconjurar. É óbvio que eu não vou falar que é do diabo, igual tem uns malucos aí que falam, mas a minha opinião é diferente. Então, por mais que eu respeite quem crê diferente de mim, eu tenho uma opinião bem enérgica em relação a isso. Por causa de quê? Cá de quê? Igual diz aquele oruano. Cá de quê? Cá de quê? Eu sou presbiteriano. É, tenho uma perspectiva mais voltada para o cessacionismo. Ah, tradicionalmente, eu fui ver bateria na igreja em 1999, 98, mais ou menos, que entrou bateria na igreja que eu era membro. Eu cresci numa igreja onde se tocava órgão e piano. Simples assim. É, é, esse negócio de violão, guitarra, contrabaixo, não existia. Foi existir 99, por aí. Não, 89, por aí. Começou a entrar na igreja, e mesmo assim conserta. Vocês imaginam, né? Aquele cântico, ao único que é digno de... Aquilo foi, assim, de uma revolução na vida da igreja. Assim, os cânticos eram cantados na igreja que eu era membro. Se o culto começava às 7h30 da noite, o período de cânticos era de 7 às 7h30. Período de cântico, não era o culto. O culto mesmo começava às 7h30. Então, os jovens chegavam lá às 7 horas, começavam a cantar, tal, tal. Aí o culto, o restante do culto era na base do piano, do órgão, do coral. Então, você vai falar. Eu não vou falar de. Minha percepção de línguas é outra. Estou falando isso para dizer o seguinte: eu preciso saber quem é você para saber o que, que você vai escrever, para eu poder te ajudar. Então, nesse sentido, qual é a obra, ou qual o papel do Espírito Santo na conversão sob a perspectiva arminiana? Eu não vou nem falar sobre perspectiva batista, porque se eu jogo na mão de você um camarada chamado Augustus Hopkins Strong, que é um batista, ele sequer fala do Espírito Santo. E sequer ele é arminiano, ele é calvinista. Então, não pode ser ele. Aí eu tenho que pegar alguém mais alinhado com você, porque senão eu vou te confundir. Tá entendendo? Sim, faz sentido. Faz sentido. Se eu colocar para você para ler, não, lê Kilberkoff, não sei o que, você fala, mas ele está falando coisa que eu não concordo. Claro, perspectiva teológica é diferente. Então tá.
Ok, mas o que que você entende que o Espírito Santo faz na pessoa na conversão? Creio que é o que é ele que ajuda a gente a verdadeiramente se arrepender dos nossos pecados Uhum, e ver que a gente necessita do uhum, Senhor e crer em uhum, Cristo, né, como o único e uhum, suficiente Filho do uhum. Senhor. Ótimo, você já tem aí um artigo. A obra do Espírito Santo na conversão, de acordo com a perspectiva arminiana. Glória a Deus. Considerações de uma teóloga batista. Hum. Pastor, você é uma benção. Professor, você é uma benção. Glória a Deus. Pronto, chegamos no tema. Se anotou? Ah, tá gravado, tá gravado. Não, tô anotando aqui. Eu Porque também anotei tudo. não, mas isso aqui eu vou tentar fazer. Não vou esperar ninguém. Vou baixar, terminar aqui, vou baixar, vou jogar no YouTube, para vocês pegarem isso. Porque aí, olha só, Thaís, qual a obra do Espírito Santo na regeneração, na conversão? Conversão é diferente, dentro de uma perspectiva arminiana. Basicamente, ah, você vai ter a sua introdução, você vai ter que considerar aí ah, o que é conversão. Eu diria, como você está fazendo um trabalho acadêmico, não basta você dizer conversão é isso, pronto, acabou. Conversão é isso para entendermos de uma maneira geral que a conversão dentro da teologia cristã é isso. Você pode até trabalhar sim ou não católico, você vai ter que falar de uma perspectiva calvinista para dizer, mas a que eu quero trabalhar é essa perspectiva arminiana. E segundo a perspectiva arminiana, conversão é isso. Então, primeira coisa, o que é conversão? O que é o Espírito Santo? Então, a sua segunda divisão, o que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Seu papel, obra, tal, pá, não sei o quê. Ah, e o que o Espírito Santo então faz na conversão? Habilita a crer. Aí você vai ter que pegar o Armínio, que ele falou. É isso, 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 isso. Então, vamos dar, sei lá, duas, três, quatro coisas que o Espírito Santo faz. Descrever cada uma delas, usando com muita propriedade o que os teólogos falam. Então, vê aí, já vou fazer um levantamento aqui de teólogos arminianos para você. O que o texto bíblico, alguns comentaristas para ajudar você também. Afinal de contas, vocês vão precisar disso. Então, começar a jogar material aí nesse grupo, para você trabalhar essas ideias. E aí, partir para o abraço, ano que vem, entregar o TCC, formar, fazer uma viagem aqui para Vitória Barra Serra, colar grau, participar da formatura, jogar o capelo para cima, depois pagar a pizza para o professor. Sério que a formatura é aí? Não, para vocês são dispensados de formatura. Não, é legal. O momento da formatura é maravilhoso, tem que ter, pelo amor de Deus. Não, mas faz tempo que a gente não tem uma formatura de teologia aqui. Ah, saudade. Geralmente eu participo, Você mas como no Rio professor. vai ter formatura, sai no Rio do Espírito Santo. Eu não sei se vai ter formatura no Rio. E aí é bom que eu tiro uma foto com você e boto um quadro aqui em casa, ou mestrão ele.
Você tá a pé de mestre. Só se for para espantar mosquito, rapaz. É lá. Lá. Ah, meu pai do céu. É, mas, mas ia ser bom, ia ser bom. Eu acho que é, são interações que a gente tem, mas, por exemplo, eu interajo com você já tem o quê? 2 anos e meio, 3? Conheço E vocês. eu tô falando, se acontecesse uma formatura, eu faria questão de sair daqui do Rio, do Espírito Santo. Ah, tá, entendi, entendi. É Entendeu? porque cortou, achei que. Ah, imagina. Aqui. Eu sairia daqui do Rio para o Espírito Santo, pô, que é muito importante você deixar gravado pessoas que fizeram, marcaram a sua vida, sua trajetória, né? Isso para mim é Fizeram importante. raiva, não sei também. Não, raiva não. Assim aconteceu quando eu sou professor de jiu-jitsu, eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Aham. Aí quando eu peguei a minha formação de jiu-jitsu e tudo mais, tirei foto com um professor que me formou, ele já faleceu, ele ficou marcado. Boa, legal. Depois da igreja também. E com certeza eu marcaria aí para dar um abraço pro pessoal. Carioca gosta de abraço, né? Carioca gosta de Eu sei contato. disso. E churrasco. E churrasco. Não, vocês gostam e sabem fazer um bom churrasco. É, gente. Mas, não, vamos ver como é que. Mas vocês são sempre convidados. É, isso é fato. Os alunos da formação à distância sempre são convidados a virem, se puderem, se quiserem, participar da formatura em loco. Então, quando chegar a vez de vocês, vocês vão ser convidados também. Mas, por alguma razão, ninguém nunca quis. Ainda por cima que eu vou mostrar a sua foto lá pro. Eu fui Ah, mostrar para os amigos meus, ele falou, mas seu professor tem 30 anos, cara. Como é que ele estudou tanto assim, cara, para ter 30 anos de idade? eu, 30? É, falaram assim, Ah! pô. Mas caramba, seu professor é muito novo, esse cara deve ter uns 30 anos de idade. Mas, assim, rapaz, ele parece, mas acho que não tem não. 4,8,6. Caramba, eu sou 4,3, já tenho 2 netos. Não, é o cabelo que, não, como diz a minha esposa, o cabelo que não fica preto, mas É, a cabelo tem um idade. fio branco, né? Mas você vê também, por exemplo, você vê a minha mãe com 81 anos, ela não tem cabelo branco. Caramba. Quase não tem cabelo também, mas o pouco que tem não é branco. Mas é isso. Então, assim, eu acho que vocês vão sair aqui da aula bem orientados, né? Sim. Ainda você me vai subir aula para o YouTube, aí eu vou ver ela umas 3 vezes. Não, a ideia é essa mesmo, gente, para vocês lembrarem e tal. Igual, por exemplo, no Thaís eu não fiz porque eu comecei a falar, a cabeça foi rápido, mas com o e não é, por favor, não é coisa, não é misoginia, não. Mas, no caso aqui, por exemplo, estou mandando mais ou menos uma estrutura posso fazer isso para Thaís depois. Mas, por exemplo, tá lá no lá naquele grupo de vocês, a estrutura do que seria o trabalho do Alexandre. Começo. Então, é seguir isso aí, eu acho que está tranquilo. Amém. E assim, Thaís, também para Thaís, pegar mais ou menos aquela ideia depois, se você já está anotando, ou depois ver o texto, o vídeo, é pegar aquilo, pensar, escrever, trabalhar nesse survey, é soltar as ideias, colocar tudo, não precisa ter muito nexo às coisas, não. É um levantamento de ideias. Como o pessoal fala no setor empresarial, é um brainstorm. Só vai precisar ter uma formataçãozinha, mas
manda para mim com o formato para vocês também, para ficar tudo bonitinho. Mas a questão toda, assim, é vocês compreenderem que vocês têm que escrever. Isso aqui, tal, é obra do Espírito Santo, é isso, o Espírito Santo faz isso, fulano de tal escreve isso assim, então cita esse texto bíblico, o comentarista tal, nesse texto tal, fala sobre isso, isso, isso. Então, isso é importante, e isso vai ser importante. Óbvio, eu vou ganhar mais uma função ano que vem, que vai ser a de orientador de vocês. Então, não deixem para mandar as coisas de última hora. Escreveu, produziu. Gladson, o que você acha disso? Gladson, o que você acha daquilo? Então, aí eu vou ter que ter a obrigação de acompanhar vocês bem mais de perto para isso, tá? Para dar conta disso. Tranquilo? Dúvidas? Nenhuma. Que Deus te ajude e te dê força, viu? Ano que vem, para nos ajudar. Isso aí, graças a Deus, quiser, vai estar. Espera, que ano que vem vai ser um ano. Só um minutinho.